Capítulo 8 O ciclo involutivo-evolutivo. Tópicos do capítulo: a passagem do antissistema ao sistema, o nosso universo e o conceito científico de Deus, as intuições das multidões, as resistências do antissistema, crucificação seguida de ressurreição em um novo tipo de vida, os dois campos gravitacionais, sistema e antissistema. A salvação, dificultada no antissistema, é favorecida no sistema. Nos capítulos precedentes, falamos rapidamente da passagem do antissistema para o sistema, não sendo possível nos determos para aprofundar o estudo deste fenômeno. Iremos fazê-lo agora separadamente dos outros problemas, porque trata-se de um problema de fundamental importância, uma vez que constitui a realização da redenção, momento no qual a tão almejada salvação é definitivamente alcançada, atingindo-se o ápice da escada da evolução, para além do qual se reingressa no sistema. Este é o momento crítico, resolutivo do ciclo involutivo-evolutivo, em que o mal é sanado e tudo volta ao sistema, no estado de perfeição em que se encontrava antes da queda. Este fenômeno interessa de perto a todos os seres em particular, porque, apesar de alguns estarem mais adiantados e outros menos, todos estamos caminhando em direção à mesma meta do retorno. Há um ponto em que o confim é transposto. Trata-se do momento do grande salto, o mesmo vivido por Cristo, constituindo um claro exemplo para que todos nós possamos imitá-lo quando nossa hora chegar. Sim, o caminho a seguir e a meta a atingir são os mesmos que Cristo seguiu e visou. Isto significa retornar ao Pai, cuja expressão é a lei de Deus. Esta lei permaneceu viva no antissistema, que, por efeito da queda, foi projetado para sua periferia e passou a constituir o invólucro material do sistema, formando a parte corrompida pela queda e depois regenerada pela evolução. Assim, a parte anteriormente deteriorada e expulsa do sistema acaba por se curar, sendo reabsorvida em Deus. Este retorno é o resultado de um processo de purificação que se constitui na eliminação de todas as qualidades de tipo negativo e na reconstrução de todas as qualidades de tipo positivo. Assim, Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus, porque, como elemento do sistema, tinha sido gerado por Deus, a ponto de poder agora reentrar no sistema. Ele era homem-Deus, sendo homem porque emergia do antissistema, e Deus porque reingressava no sistema. Na sua vida terrena, Cristo encontrava-se no momento da passagem do estado humano para o divino. Por isso, ele podia possuir tanto as qualidades de homem como as de Deus. Assim concebida, esta sua dupla natureza é fato logicamente compreensível e não uma suposição, aceitável apenas por um ato de fé. Aquela vida humana de Cristo, decomposta no dualismo positivo-negativo de vida e morte, segundo o modelo vigente no antissistema, foi a sua última vida nesta dimensão. No sistema,
esta cisão dualística é superada e sanada num tipo de vida unitária que não conhece mais a morte. Assim, podemos afirmar que a ressurreição de Cristo foi verdadeira, pois ele venceu definitivamente a morte, uma vez que daquele momento em diante, entrando na vida eterna depois da sua ressurreição, jamais voltaria a morrer. O reviramento da pedra do sepulcro simboliza perfeitamente esta vitória definitiva sobre a morte. É neste mais profundo sentido espiritual e não no sentido material e corporal que há de ser entendida a ressurreição de Cristo. Podemos, assim, permanecer na ortodoxia, admitindo a divindade de Cristo, pois ele foi, com efeito, homem e Deus ao mesmo tempo, e admitindo também a sua ressurreição, embora procuremos dar a estas palavras um significado capaz de torná-las aceitáveis. Respeitemos a vontade do cristianismo de deificar Cristo à sua maneira, para que conheçamos sinceramente a sua verdade. Essa verdade, porém, é concebida pelo cristianismo em forma mitológica, obtida com a velha forma mental das massas, tratando-se assim de uma deificação de nenhum modo racionalmente compreensível e, portanto, cada vez menos adequada à psicologia moderna, que se encontra em rápida evolução. A tal ponto aceitamos o conceito de Cristo como homem-Deus que distinguimos nitidamente entre Jesus Nazareno, que é o homem, e o Cristo, que é Deus. Por isso, nos ocupamos bem pouco de Jesus, que foi utilizado e depois abandonado no antissistema, e nos concentramos, sobretudo, no Cristo, aquele que não nasceu e não morreu, senão no sentido de ter se revestido e depois haver se despojado daquele instrumento físico necessário para se manifestar na terra. Trata-se do Cristo que, tendo percorrido o seu caminho através do antissistema e assim retornado ao estado perfeito de origem em que foi criado, pertence ao sistema e por isso é Deus. Esta é a razão pela qual nos ocupamos de Cristo e não de Jesus, focando-nos na criatura que retorna a Deus, porque essa é a substância e o significado fundamental da sua vida na Terra, fenômeno que nos concerne a todos de perto. Somente é aceitável que Cristo seja Deus se o concebermos como um elemento do sistema, como um dos infinitos componentes dos quais este organismo é constituído. Depois da paixão purificadora, este elemento reintegra-se na sua posição de origem. Uma encarnação de Deus, portanto de todo o sistema, num ser humano, é coisa inimaginável. Procuremos, então, fazer uma ideia de Deus deduzindo-a da observação de nosso universo, o único fato positivo para nós suscetível de exame. Calcula-se que no universo existam 100 quintilhões de estrelas radiantes, o número 100 acrescido de 18 zeros, 10 elevado à 20ª potência. Suponhamos que uma só estrela em cada milhão tenha um sistema de planetas e que apenas um planeta em cada milhão assemelhe-se à nossa Terra, apresentando as condições necessárias para o surgimento da vida. Mesmo com tais astronômicas reduções, ainda restam 100 milhões de planetas onde a vida é possível, sendo provável ainda,
como nos dizia um astrônomo, que tal cálculo seja muito reduzido. A teoria das origens elétricas da vida, sustentada por nós no volume A Grande Síntese, está recebendo da ciência sempre novas confirmações. Além daquelas mencionadas em nossos escritos, verificamos que essa mesma teoria é hoje sustentada pelo professor Harlow Shapley, astrônomo em Monte Wilson e diretor do Observatório da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele sustenta que o surgimento da vida é inevitável quando as condições do ambiente são favoráveis. Ora, tais condições, assim como na Terra, verificaram-se em milhões de planetas. Segue-se disso que a vida deve não somente ter aparecido nesses planetas, mas também, dado que ela, como podemos ver, procede por evolução, deve ter depois progredido, evoluindo de suas primeiras formas de protovida em direção a outras formas, sempre mais complexas e psiquicamente mais evoluídas, como aconteceu para o homem. Partindo destas cifras, com base em tais dimensões, há uma grande probabilidade de que estas deduções correspondam à realidade. Não há como se negar que a evolução deva ser um fenômeno universal e não um modelo particular reservado só à nossa Terra. Assim, se as condições que tornam inevitável o aparecimento da vida verificaram-se em milhões de planetas, é altamente provável, estatisticamente, que existam neles milhões de humanidades pensantes. O surgimento da inteligência faz parte desta evolução, sendo uma fase do próprio desenvolvimento da vida. Isto começa a ser reconhecido agora pela ciência, enquanto já o havíamos afirmado no referido volume A Grande Síntese, com a teoria do fisiodínamo-psiquismo, segundo a qual a evolução de nosso universo, partindo da fase matéria, atravessa a fase da energia e alcança a fase do espírito. Dessa forma, não se pode excluir a possibilidade de que a evolução bioquímica tenha se verificado em milhões de outros planetas, atingindo o nível psíquico humano e até mesmo além. Tudo isto leva o homem à necessidade de se redimensionar como cidadão do universo, não mais se julgando como escopo e centro de tudo, mas sim como uma entidade muito menos importante de quanto o seu orgulho o tenha induzido a crer. Podemos agora, como dissemos há pouco, fazer uma ideia positiva de Deus, deduzindo-a da observação de nosso universo. É evidente que, com tais premissas, não pode nos interessar uma divindade humanizada para uso exclusivo de nosso planeta. Deus deve ser universal, abrangendo, como tal, todos os seres pensantes da criação, existentes em todos os planetas, sob todas as formas possíveis. Hoje, o céu não é mais um reino mitológico que, à guisa do Olimpo, funcione como uma sede para a divindade. Atualmente, o céu é observado e já se começa a percorrê-lo, fazendo-se as contas daquilo que ele possa conter. Nos volumes antecedentes, explicamos a origem e a função deste universo físico que vemos. Sendo assim, não poderíamos fazer de Deus uma imagem de dimensão inferior àquela agora contemplada.
Para nós, que devemos pensar com base na lógica e não em mistérios, trabalhando para compreender, em vez de aceitar por fé, Deus é o organismo espiritual do sistema, constituindo a contrapartida do organismo material de nosso universo, que é o antissistema. Ora, que este organismo do sistema, do qual podemos imaginar o valor e a imensidão, possa se degradar como nível evolutivo, descendo como potência e dimensões até o plano humano, é coisa que não podemos conceber. E não se compreende que finalidade teria a proposição de um absurdo tão grande. É para provar esse absurdo que quisemos fazer esta digressão astronômica, confirmando as nossas antecedentes afirmações e procedendo à eliminação das outras hipóteses possíveis. Assim, se quisermos compreender a vida terrena de Cristo, nada mais nos resta senão entendê-la como a apresentamos aqui, concebendo-a como a reintegração de um elemento no sistema. Se, pelo contrário, quisermos entender a vida de Cristo como o ato de um único Filho de Deus para redimir a humanidade, deveremos também admitir que, se tal ato não fosse repetido para todas as humanidades em cada um dos 100 milhões de planetas, que, tal como vimos, devemos supor habitados, isso constituiria uma grave injustiça. Sendo assim, o trabalho de redimir esta muito mais ampla humanidade exigiria, por parte do Filho de Deus, cerca de 100 milhões de encarnações. Voltemos a observar o fenômeno da passagem do antissistema para o sistema vivido por Cristo. Está estabelecido no plano de desenvolvimento do percurso do ciclo involutivo-evolutivo uma progressiva manifestação de inteligência e espiritualidade. Com a evolução, estas características revelam-se sempre mais potentes, até que a maturação do fenômeno conduz fatalmente a um ponto de ruptura. Nesse momento, o princípio do sistema, que apesar de ter ficado sepultado com a queda, permaneceu sempre vivo e ativo em sua íntima estrutura, no centro do antissistema, reaparece finalmente em toda a sua potência originária. Então, o ser não é mais um elemento do antissistema, mas sim do sistema, constituindo-se novamente da pura substância de Deus, tal como era no momento da criação primigênia. Por isso, Cristo pôde ser o homem-Deus, no sentido de homem que voltou a ser Deus, enquanto na sua passagem sobre a terra era cidadão de dois mundos, do antissistema e do sistema, lutando para se libertar do antissistema e reingressar definitivamente no sistema. Só assim, olhando-o com tais critérios racionais objetivos, pode-se compreender o fenômeno do homem-Deus. Na verdade, Cristo foi o antecipador de uma experiência profundamente humana, na qual o ser se desprende do mundo por ter superado os métodos deste plano evolutivo. A humanidade não compreendeu e, por isso, não pôde explicar este caso de Cristo, mas intuiu a sua importância, tanto que, construindo um mito gigantesco sobre o acontecimento, colocou-o no centro do universo. Isto prova que deve haver no fenômeno algo real e biologicamente muito importante, capaz de explicar
tal reconhecimento. Tão vastos consensos nascem somente das profundas raízes da vida, não podendo ser produzidos artificialmente ou coativamente. Tais impulsos instintivos derivam de forças biológicas, que levam a reconhecer a importância do fenômeno e a aceitá-lo, tendo feito a humanidade, ainda que confusamente e sem discernimento, sentir em Cristo o Deus reencontrado. Não se trata, portanto, de uma simples deificação de um homem, como costumam fazer os pagãos, mas sim do reconhecimento de um fato biologicamente fundamental, através do qual o homem reencontra Deus. Que outro fato poderia ser mais importante do que este, no qual se resolve o processo evolutivo, chegando-se ao ápice da evolução para se regressar ao sistema e alcançar, assim, a meta final para a qual tende a vida? Cristo não representa apenas a fraqueza de nossa carne, fato que o torna semelhante ao homem, mas também e sobretudo a força do Espírito, que é potência divina. Cristo é o endireitamento de tudo o que foi emborcado pela queda, constituindo também o regresso ao Pai e a reconstrução da ordem violada. Explica-se a crucificação não como uma vingança imposta por um Deus egoísta que, tendo recebido uma ofensa, exige o respectivo pagamento através do sacrifício de um inocente, mas sim como a desesperada resistência da negatividade do antissistema contra um ser que, já pertencendo quase todo à positividade do sistema, está lhe escapando. A crucificação revela os métodos destrutivos próprios do antissistema, cuja vontade é aniquilar o que até aquele momento lhe pertenceu, para não cedê-lo ao sistema. O antissistema quer impedir a abertura daquela única porta que permite aos seus súditos voarem para o sistema. Quanto maior o número de seres que se evadem do antissistema, tanto mais o sistema se reforça, e quanto mais elementos permanecem no antissistema, tanto menos o antissistema se enfraquece. O antissistema sabe que estas evasões significam o seu fim, por isso as teme e as dificulta. Compreende-se deste modo toda a lógica da paixão de Cristo, dada pelo apocalíptico choque de forças opostas no momento final do ciclo involutivo-evolutivo que redime a queda. O antissistema manifesta-se com o seu feroz assalto feito de dor, a crucificação. O sistema manifesta-se com o seu luminoso triunfo na esfera da vida, a ressurreição. Temos duas explosões opostas, uma ao negativo, a outra ao positivo. Com isto, cada um dos dois universos revela a sua natureza. O antissistema manifesta-se infligindo derrota e morte. O sistema manifesta-se trazendo a vitória da vida. Colocados frente a frente em seu antagonismo, crucificação e ressurreição nos dão, em síntese, a solução do drama da queda pela realização do prodígio da salvação. Mas por que existe tal psicologia agressiva no antissistema? Porque o antissistema considera aquele evoluído que lhe escapa para reentrar no sistema um traidor, um rebelde. Quem se doa a Deus é um inimigo do antideus, é um perjuro que passa para o lado oposto,
um pecador indigno que há de ser punido. Por isso, o antissistema desencadeia suas tempestades contra quem se torna culpável de se rebelar contra o método de viver de tipo antissistema. Satanás apresenta a tentação para Cristo nos momentos em que o considera mais fraco. Mas Cristo tem a luz do sistema e não se deixa seduzir. Quem chegou àquela altura não pode mais ser enganado. Mas Satanás irá se vingar duramente. No último momento da paixão, Cristo ficou sozinho e clamou, abre aspas, meu Deus, por que me abandonaste? Fecha aspas. A fadiga da superação devia ser toda de Cristo, mas logo em seguida se dá o consummatum est, tudo se cumpriu. Sucede então o desligamento do antissistema, que perde todo o poder sobre Cristo. Daquele momento em diante, Cristo está livre, encontrando-se no sistema. A ressurreição significa um ressurgimento para uma vida nova, que substitui a velha vida, continuando sob outra forma, segundo outro tipo de existência, espiritual em vez de material. Então, Cristo realmente morreu, pois uma vida cessou para ele, mas também ressuscitou de fato, porque iniciou uma nova vida. Eis, portanto, que mesmo perante a sua morte e ressurreição, podemos nos reputar ortodoxos, porquanto as admitimos ambas, mas num sentido mais razoável e, portanto, mais aceitável. Podemos, assim, afirmar que Cristo voltou ao Pai, porque o Pai é Deus e Deus é o sistema, afirmando também que Cristo, por ter percorrido todo o ciclo involução-evolução, retornou verdadeiramente ao Pai, do qual tinha se afastado com a queda. Somos ortodoxos também pelo fato de afirmarmos que Cristo foi Redentor, pois ele foi mestre de redenção, da qual fundou uma escola ainda viva, que é o cristianismo. De fato, é frequentando aquela escola e seguindo o exemplo de Cristo que cada um pode se redimir com o seu próprio esforço. Foi por isso que as forças do antissistema se acirraram de modo especial contra Cristo, porquanto ele era um gigante que abria e alargava uma estrada, o construtor de uma ponte para atravessar, o general de um exército de rebeldes contra o antissistema, de onde eles fugiam para se salvarem. Assim, podemos também afirmar que Cristo foi o Salvador, porque ensinou a alcançar a salvação, realizando o prodígio do endireitamento corretivo do cataclismo da queda. Naquele momento, Cristo venceu Satanás, o sistema venceu o antissistema, a evolução, tendo amadurecido, desembocou no céu, alcançando a nova pátria, que estava à espera da hora do retorno. Mas o que significa reingressar no sistema? Significa sair da zona de atração do antissistema para entrar na zona de atração do sistema. Significa sair do campo gravitacional de sinal negativo para entrar no campo gravitacional de sinal positivo. Quando isto acontece, a posição originária resulta emborcada perante o antissistema, mas endireitada perante o sistema. Nesse momento, então,
tal como ocorre no plano físico, quando um objeto afasta-se de um planeta para se aproximar de outro, ficamos sujeitos a outras forças, porque ingressamos na zona de ação do sistema. Passa-se, então, da ordem de impulsos anti-lei à ordem de impulsos inerentes à lei. Desse ponto em diante, somente os impulsos da lei entram em ação, desaparecendo o dualismo. Isso porque, então, em vez de tender ao centro anti-lei, dirigimo-nos exclusivamente para o centro-lei. Assim, muda para cada ser o ponto de referência em relação ao qual ele funciona. No primeiro caso, o trabalho está situado e se cumpre no campo de sinal negativo, onde o ser é impelido por impulsos de tipo oposto ao campo positivo. Isto significa dor como correção do erro, para pagamento da dívida contraída com a revolta perante a justiça da lei. Uma vez que o centro de atração está embaixo, é inevitável que o ser, para vencer aquela atração, deva voltar a subir com o próprio esforço o caminho percorrido em descida com a queda. No segundo caso, a existência está situada e se cumpre no campo de sinal positivo, onde o ser é sustentado por forças de tipo oposto àquelas do campo negativo. Isto significa conhecimento, que permite evitar o erro e a dor. Significa paz, porque a dívida contraída perante a justiça da lei com a revolta foi paga. Significa, enfim, ser secundado agora por esse centro de atração situado no alto, que leva o ser a continuar se dirigindo espontânea e alegremente em direção àquele centro. Os dois campos existem em posições opostas. No caso do antissistema, o ser deve se redimir às suas custas, suportando o peso do esforço de vencer a atração do polo negativo do antissistema para atingir o sistema. No caso do sistema, basta que o ser se abandone docilmente às forças positivas, porque elas, em vez de trabalharem para seu dano como as forças do antissistema, trabalham em sentido oposto, para a vantagem do próprio ser. Então, o esforço ascensional do ser não é mais necessário, porque o percurso da evolução se cumpriu. No sistema, cessam o esforço do transformismo e a luta do dualismo. Então, o indivíduo não se encontra mais em campo inimigo, à mercê de impulsos contrários, mas sim em campo amigo, envolvido por impulsos que o secundam. No caso do antissistema, o trabalho para se salvar deve vencer todas as resistências de um ambiente negativo, contrário à salvação, sem dispor de outras forças senão aquelas do indivíduo, que deve se salvar com o seu próprio esforço. Trata-se, portanto, de uma vida de desesperados e de uma dura redenção. No caso do sistema, a salvação é realizada num ambiente construído para ela, repleto unicamente de impulsos positivos. O antissistema é um ambiente de antagonismos e resistências. O sistema é um ambiente de concórdia e colaboração. Eis, portanto, em que consiste a passagem do antissistema para o sistema, fenômeno vivido por Cristo para nos mostrar as vias da salvação.
Se Cristo escolheu como missão encarnar-se no nível evolutivo do homem, isso nos revela o seu desejo de nos mostrar a técnica da passagem do antissistema para o sistema. Sem dúvida alguma, a figura do Cristo nos revela uma natureza não só bem diferente daquela do homem comum, mas também superior à dos mais elevados exemplares da raça humana. Esta é justamente a prova de que ele havia alcançado o limite máximo da evolução, condição que tornava possível ele sair do antissistema. Isso significa que ele viveu um fenômeno concernente a todos nós, pois representa o limite conclusivo do ciclo involutivo-evolutivo, ponto final da salvação, que todos deveremos alcançar para reingressarmos no sistema. Final do capítulo 8.